Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, vocês já sabem, eu não poderia fazer isso sozinha, então eles estão aqui comigo de novo. Quero começar te apresentando aqui do meu lado direito, ele que come todo o nosso cenário, comeu todo o nosso chocolate e não colocou de volta o nosso estoque. Gabriel Gomes. Eu fiquei com um pouco de medo quando ela disse que eu comi todo o cenário. Acho que não precisa imaginar. Tô destruído. Colocando um azeite na mesa, comendo um pedaço da mesa, comendo um pedaço da cadeira. Mas, gente, a gente tá na Semana Santa, né? Então, a semana de perdão, semana de Páscoa, semana de renascimento e de comer chocolate. Na semana de Páscoa você come todo o nosso chocolate. Não, faz sentido. E cadê o amor? O que se come na semana de Páscoa? Na Páscoa que traz. E é claro, aqui do meu lado esquerdo, você já deve ter ouvido a voz dele. Ele que penteia mais a barba do que o próprio cabelo. Paulo Otávio Rodrigues. Eu nem tenho cabelo. Eu senti que ela não tinha adjetivo pra você, tá? É. Deu uma pausinha aí. Deu aquele Hesitou. Sabe, faz ao vivo. Nem tenho cabelo pra pentear. E aí, meus amigos, como vocês estão? Você é careca, Paulo Otávio? Eu não sou careca, estou entrando na calvície. A masculinidade está aflorando. É que um dia a idade chega e ela cobra. É, de lei. Se vocês estão só... Ih, já vou fazer propaganda aí. Se vocês estão só ouvindo e querem ver a face, se este homem é careca ou não, acessem o nosso Instagram, Pod Crente. Se a gente bater 1 milhão, se a gente bater 1 milhão de views, o Gabriel tira o boné. Essa eu quero. Gente, desculpa, ninguém precisava passar por isso. Ninguém precisava ouvir essa crise. Mas vocês precisam ver o Gabriel sem boné. É tudo que eu tenho pra dizer por essa introdução. Agora vamos ao tema? Vamos nos recompor e vamos ao tema. Paulo Otávio, por favor. Pode crente não praticar o ID? Gabriel. Bom, como todo mundo... Aliás, as pessoas comentaram sobre esse final de semana, gente. Eu vou fazer a mesma coisa. Não. Ele sempre estraga a nossa pergunta e corta o assunto. Não, mas... Fica eu e o Paulo aqui, ó, lavando roupa, torcendo na barriga pra ali. assunto render, porque ele corta. A gente vai desenvolver, gente, durante o episódio de hoje, né, o tema. Mas eu acredito que a gente tem visões muito diferentes hoje sobre missões e sobre o ID. Vamos explicar primeiro o que é o ID? Eu acredito que o nosso público seja todo crente. Porém, sempre tem um perdido que não deve entender o que a gente está falando. Sim. Então, vamos explicar primeiro o que é o ID? A Bíblia vai dizer... O ID é ir, né? É ir. A Bíblia vai dizer ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu acho que o texto, ele já é muito literal, né? Não é um texto nem que precisa de tanto contexto. É um texto que ele já fala por si só. Você pregar o evangelho a toda criatura, né? A gente sabe que existe uma forma de se fazer isso, que é falando sobre Jesus. Agora, as formas como vai se apresentar Jesus e se cumprir esse ID, eu acho que a gente vai conversar um pouco aqui sobre hoje. Eu entendo que o ID não é só a parte das missões, né? Não é só ser simplesmente um missionário ali, ser enviado pela igreja e tal, mas também o ID também está na vida do cristão em si. Ele vive o ID, todo santo dia vivemos o ID. Eu acredito muito que o ID não se limita apenas ao evangelista. O evangelista é o cara que vai e prega, que vai para missões, que viaja. Nós temos que ser evangelísticos.
eu tenho que evangelizar Sim. todo mundo Não que cruza. precisamos de um Sim, status para fazer. Exatamente. Até porque você ser missionário, eu não sei se cargo é a palavra correta. Mas assim, como a gente sempre costuma dizer, todos nós somos pastores de pequenos grupos, porque nós O pastor pastoreamos. alemão falando. Viu? Tô Foi concordando. só falar Ele dele. tá concordando. Participação, gente. Estamos debaixo da graça do pastor alemão. Alguns pastores. Hoje ele veio acompanhado. Trouxe a comitiva toda dos pastores. Quem é A Gideões? gente não tá falando de evangelismo. Exato. Exato. Quem é Gideão? Quem é Gideão perto dos nossos pastores? Houve por muito tempo. Não tem. Cruzadas evangelísticas. Exato. A gente tá tendo uma cruzada canina de... Ai, Senhor, abençoa, Deus. Vai lá. Inclusive, amigos, quando vocês intercederem por nós, peçam a Deus para nos abençoar com o estúdio. E pra calarem os cachorros. Luiz Amel deve ter um dedo nesses cachorros. Não é possível, não é Luiz possível. Amel nos odeia? Voltando. E todos nós somos pastores de pequenos grupos. Então, eu acho que parte do mesmo princípio com relação ao evangelizar, ao ID. Eu não preciso receber o cargo de missionária para falar de Jesus para as pessoas que estão à minha volta e que ainda não conhecem. Existe um grande debate nas igrejas hoje sobre essa questão do missionário. Algumas igrejas se baseiam no fundamento de que... e aí eles vão muito na fala de Spurgeon, né? Que ele fala que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Sim, concordo total. Mas existe uma visão também de que o missionário é um chamado, na visão de algumas igrejas. Então se divide com relação a isso. Eles também eu concordo. Sim, então eles acreditam. Eu acho que aí a gente pode entrar nessa pauta que a Laís trouxe, que é o evangelismo em si. Porque missões evangelísticas e evangelismo talvez podem se dividir. Sim. Cara, fazer missão, existem missionários que não são evangélicos. Que não são cristãos. Sim. Então, sim, eu acho que ser missionário é um chamado. Alguns, por exemplo, dos Médicos Sem Fronteiras são enviados como missionários. Estão indo cumprir uma missão. Cara, a Rafa Kalimann, ela é uma missionária. Sim, ela se chama de missionária. Se chamou e foi chamada por um tempo de missionária. Sim. Apesar de ela ter um viés, né, cristão na ideologia dela, não necessariamente estava ligada a um corpo de igreja. Entendeu? Então, assim, ela era por conta própria. E aí a gente entra nessa pauta também. Porque ela era uma missionária, dita como missionária, né? Que ia pra Europa, pra região ela vai muito do pra continente África, africano, né? Também. E aí a gente entra nessa pauta de que se construiu por muito tempo na cabeça das pessoas que o missionário só era aquele que saía do país, que ia evangelizar na Europa, que ia evangelizar nos campos missionários do continente africano e coisas do tipo. E isso foi se construindo, e aí as pessoas não queriam mais ir para as comunidades do Rio de Janeiro, não queriam entrar mais nos bairros mais carentes e coisas do tipo, né? Justamente por essa construção. Vamos ver se vocês vêm comigo na minha imaginação. Eu vejo o Evangelho de Deus e o cristão como fosse um jogo de xadrez. Tem um tabuleiro. Vamos que o tabuleiro fosse o reino de Deus, certo? Cara, toda peça pode ir pra passear em todos os quadradinhos ali do tabuleiro. O cavalo ele pode ir pra X, ir na peça tal, no lugar tal, beleza. Mas ele não pode fazer a função que o rei faz. Que a torre faz, que o bispo faz. Então, tipo assim, eu entendo que todo mundo é um missionário, mas nem todo mundo foi chamado para fazer o ID. Mas nem todo mundo pode fazer, foi chamado para fazer a missão. Entendeu? Nem todo mundo todo mundo é um pastor, que nem ela falou. Todo mundo é pastor de algum grupo pequeno. Mas nem todo mundo foi chamado para ser um pastor de igrejas, entendeu? Eu entendo muito. Paulo. Entendeu? Devaneio. Essa epifania. Mas pra mim fez total sentido. Entendeu? Eu vejo muito assim. Eu consegui visualizar o que você estava tentando dizer. Cara, e é muito verdade. Com relação ao que o Gabriel falou, eu nunca vi muito sentido. Claro, não desrespeitando o trabalho das pessoas que viajam o mundo, atravessam fronteiras, mas eu vejo um estigma muito grande no tipo, eu vou ser missionária, vou pra África. Cara, às vezes tem um vizinho teu que nunca ouviu falar de Jesus. Sim. E você não tá falando de Jesus pra ele.
A pessoa destrói a própria família para fazer Pra fazer missão, vende tudo que tem dentro de casa contra a vontade da família. Eu acho que tá muito pautado também em você entender o seu propósito, entender a forma de você cumprir. A gente às vezes eu converso muito isso com alguns amigos, a gente às vezes está diante de uma geração que ela está muito pautada nas mídias sociais. Então, como ela está muito pautada nisso, ela vai se referenciar por pessoas. Então, assim, se fulano de tal, que tem, sei lá, 1 milhão de seguidores e é um missionário, tá cumprindo o ID de tal forma, dessa forma, não é dessa forma que Deus também quer que eu cumpra. Sim. Então, eles se baseiam não no que Deus tem pra eles, mas no que Deus fez com o outro. Acaba não sendo um missionário e passa a ser um mercenário. Sim, e aí você vai achando... Hoje ele tá, hein? Pega. Hoje ele fala que... E aí... Receba! Você acha que porque o outro tá cumprindo missão daquele jeito, também vai cumprir. Então, assim... Que existe uma forma. É exato. Então, assim, é esta forma, é essa caixinha, todo mundo vai fazer desse jeito. Então, querido, eu falo muito isso. A gente teve aí um grande nome que, na minha história cristã, é uma das maiores referências que eu tenho de cristianismo, que é o Billy Graham. O Billy Graham pregou em 185 países. As histórias contam que ele pregou para mais de 200 milhões de pessoas. Converteu mais de 3 milhões de pessoas. Assim, e você vai pegar... Irmão, perdão, se você é cristão e não conhece o Billy Graham, precisa converter de novo. Porque é um grande nome da atualidade, assim, apesar de já falecido, marcou uma geração. O cara viveu por 99 anos, assim, e toda a vida dele foi marcada em cima de... Ele foi o pioneiro em cruzadas evangelísticas. Se você for pegar e jogar fotos no Google do Billy Graham, são estádios e mais estádios lotados. Ele teve com todos os presidentes dos Estados Unidos até a sua morte. Então, assim, de fato foi um homem que marcou a história. Mas não quer dizer que porque ele marcou a história do cristianismo dessa forma, você que foi chamado para pregar no sertão do Brasil, no Ribeirinhos do Amazonas ou na sua comunidade também não vai marcar. Ou na sua própria família. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender o nosso lugar em Deus e o nosso propósito. A gente não pode comparar o nosso propósito com o propósito do outro. Porque às vezes a gente ganhou uma alma para Cristo. Uma alma. Mas essa uma alma vale tanto quanto as 3 milhões de almas que o Billy Graham ganhou. Não, e você percebe, às vezes, vamos supor, um pregador, ele tá lá na igreja, lá trazendo um sermão, aí ele faz o momento do apelo. Cara, aí num culto, vamos supor, ele pregou no sábado e no domingo. No sábado veio 30 cabeças aceitando Jesus. Ele fala, não, hoje o culto foi benção. 30 cabeças entregaram, 30 pessoas entregaram a sua vida para Cristo. Mas no domingo que ele pregou, foi uma pessoa, já bate o que tá acontecendo? Entendeu? Eu acho que é muito importante a pessoa ter a visão também de que uma pessoa que ela ganha para Jesus é uma semente. Exato. Através daquela pessoa, ela pode ganhar milhões. E tudo vai contar para aquela pessoa que ganhou a primeira. Tipo, se eu ganho você para Jesus, você ganha o Gabriel ganha a Vânia também vem a Vânia tá aqui, a Vânia tá aqui hoje. Oi, Vânia. Não falamos da Vânia hoje. É verdade. Mas assim, a Vânia, entre aspas, está comigo. Não por mérito meu. O que eu quero dizer é que, tipo, através de uma vida que eu ganho, eu posso ganhar milhões. Não tem a ver com o que eu ganho hoje, sim o que eu plantei hoje. Um grande exemplo disso é Jesus, pô. Sim. Jesus teve um ministério de 3 anos, mano, olha o que ele fez. Exato. E ele mesmo disse que nós chegaríamos a lugares que ele não chegou. Então, assim, não tem a ver com o número que você ganha hoje, cara. E sim a como você planta hoje. E é o que você vai colher lá na frente. E eu acho também que falar de Jesus, evangelismo, as pessoas costumam aprender muito Jesus te ama, cara. Você conhece Jesus, sabe? Falar de Jesus para as pessoas no trem, falar para Jesus das pessoas no seu trabalho. E não, a gente tem que lembrar que a nossa vida também é um evangelismo. Sim, exatamente. Nós também somos um testemunho. E às vezes eu acho, não diminuindo a palavra, sabe? O ato de falar. Mas às vezes a nossa atitude fala muito melhor do que se você ficar 10 horas falando que Jesus ama alguém. A gente precisa entender também, e aí eu quero trazer uma pergunta em cima disso.
Olha o suspense, ele faz um Todas. suspense. Eu já mano. fico com medo É o da João pessoa Kleber. falar antes dele perguntar. Todas as formas de evangelismo são válidas, meus amigos. Cara, depende. Vamos supor, Quais são as Todas formas de muito- evangelismo? Então, a gente está em 2022, século XXI, então existem milhares de formas, né? As redes sociais hoje interferem muito, eu acho que pra mim é a principal. é um potencial gigantesco. Só que uma coisa que eu tava vendo muito interessante é que a gente provavelmente, como a gente tem um público cristão, muita gente conhece o João Paulo, que hoje é um dos jovens de referência no Brasil com relação à missão e evangelismo. E eu tava vendo um corte de um podcast dele falando sobre o chamado missionário e missões. E ele falando uma coisa muito interessante, a gente tem um potencial muito grande nas redes sociais, a gente deve usar as redes sociais, só que a gente precisa saber também que as redes sociais, elas não podem substituir o contato humano, o olho no olho, sim. entendeu? Porque às vezes, por exemplo, surgiu uma polêmicazinha nesses últimos dias, eu não sei se vocês viram, uma igreja muito famosa aqui no Brasil, foi a primeira igreja a entrar para o metaverso. Vocês conhecem? Sim. Foi a primeira igreja a ser fundada no metaverso e ela vai ser totalmente lá dentro. E eles realizaram o primeiro culto na semana passada, retrasada. E eu não vou confirmar, gente, depois vocês confirmam a informação, mas ao que eu vi, ganharam mais ou menos 200 almas para Jesus dentro desse culto no metaverso. Então, assim, e aí? E aí? Porque eu acho que é uma pauta muito, muito complexa. Cara, eu vejo no mesmo ponto quando o celular começou a chegar nas igrejas. Porque eu vou ser A sincero, Bíblia. eu fico pensando, eu sou conservador demais, a minha cabeça de alguém que viveu a adolescência, sei lá, em 2010, 2011, até 2015, e era uma outra realidade, isso é válido para esse tempo, eu fico muito nesses questionamentos, assim. Olha, eu acho que toda forma de evangelismo é válida desde que seja baseado na palavra. Se o cara tá no metaverso, ele tá falando de Jesus, ele não tá disturpando a palavra de Deus, tá ganhando vidas, pra mim tá valendo. Então, mas aí, esse ponto que entra pra mim. Eu só não acho que pode se limitar a isso. Exato, entendeu? Porque assim, a gente tem que pegar, a base da nossa vida cristã é a Bíblia. Então a gente precisava saber até que ponto a Bíblia é favorável a isso, porque a Bíblia fala de nos reunirmos com o corpo de Cristo. Sim. E de termos comunhão como irmãos, enfim. Então, mas é por isso que eu disse que não podemos nos limitar a isso, mas a gente não pode deixar de usar essas ferramentas. Eu vejo como um ponto de evangelístico, sim. Mas pode também ser um pontapé para iniciação da vida cristã daquela pessoa. Sim. É tipo essas músicas cristã, gospel, que às vezes não é nada bíblica. Mano, a pessoa talvez ela tá numa situação tão ruim na vida dela que ela esteja ouvindo aquela música. Tal música. Tipo assim, mano, quando ela chegou na igreja, ela ficou um tempo embebecida por aquela visão cristã. Mas com o tempo ela foi ver que, não é sobre isso, Cristo não é isso que tá sendo cantado, é sobre isso que tá na Bíblia. Ela acaba, mano, virando um cristão excelente, uma pessoa excelente ela começou errado, mas ela reconheceu o erro dela e foi pro caminho certo. Não tô falando que o metaverso é errado. Só que a questão vai ver o cara, se Jesus tava ali de bobeira no metaverso, andando lá pintando o cabelo de azul. Igreja aqui, vamos ver o que tem nessa igreja. Mano, a palavra pegou ele. Aí pegou ele ali. Mas no conviver da Bíblia, no conviver do cristianismo, ele falou, eu preciso de mais. Eu tenho que estar em contato com a pessoa. Cara, e é válido a gente lembrar também que o aceitar Jesus não é o ponto final, né? Exato. Pelo contrário, sim. é o ponto de partida. De início. Então, como ele chegou até Jesus, cara? É como não importa. diria Ele chegou Vin até Diesel, Jesus. Isso não é um adeus. Sim, ele Olha, hoje ele Cara, hoje ele tá demais. Hoje ele tá demais. Hoje ele tá muito esperado. Então, assim, pra mim, se o cara chegou até Jesus, ele conheceu Jesus e teve a oportunidade de saber quem é Jesus, pra mim, como ele chegou não importa. O que importa é pra frente. O que vai ser depois.
é ele ser cuidado para que ele permaneça, é ele ser alimentado da forma correta. Como ele chegou, a igreja tem uma falha muito grande nesse sentido de evangelismo também, porque nós somos muito do evangelismo prático, de fato nós somos. É do evangelismo que a igreja se construiu muito, principalmente os tradicionais, dentro desse sistema de evangelismo de entregar para papel, de entregar folheto, de falar um Jesus te ama, Quem faz é uma oração pela pessoa e a pessoa seguir. E aí você... Mas você tinha que falar, Jesus te ama. Exato. E aí, tipo assim, eu, por exemplo, cresci um tempo até de fazer esse tipo de evangelismo domingo de manhã depois da escola dominical, que você pensa, você ia pra rua entregar o papel e você esperava que aquela pessoa fosse aparecer no culto no domingo à noite. Não, e a gente ficava bolado. E tinha muito evangelismo antes de culto de jovens também, né? A gente ficava bolado quando a pessoa, não quero. Sim. Mano, eu ficava... Sim. enraivecido. Cara, mas sabia que isso é uma coisa que a gente costuma praticar até hoje? Sim. Porque se você fala de Jesus pra alguém e a pessoa fala, não quero ouvir... Mano, pra gente você fica revoltado, que... tipo, como assim você não quer ouvir sobre Jesus? Não, abre um parênteses. Eu sou desse nível. Eu parei de indicar série e filme pros meus amigos pelo seguinte motivo. Eu indicava, na outra semana, viu o filme? Não. Cara, aquilo me dá uma raiva, um ódio, que eu não vou falar mais pra aquela pessoa. Pois é. E eu trazendo pro lado do ID, cara, eu vejo também muito nisso nas igrejas, na igreja moderna. Cara, vamos supor, a gente cresceu fazendo o ar livre, o evangelismo antes do culto, pós-culto. Cara, e muita gente, não quero, não, só o quê? Então eu esperava a pessoa aparecer depois lá no culto, não aparecia. Aí tipo assim, a gente, será que vale a pena? Sim. Acaba minguando isso na gente, tá ligado? Eu vejo muito isso hoje em dia, né? Pensar, galera, pra que fazer, cara? Eles não vão vir. Sim. Eu passo muito por isso. Convide 2 ou 3. Mano, pra que eu vou convidar? Sempre tem um churrasco, sempre tem um aniversário da família, o cara nunca vai. Você vê que eu conheço tenho até um amigo que ele conta muito da história de um evangelismo que na verdade, um convite que ele fazia direto para um amigo na igreja. E, cara, o cara sempre recusava. Até que chegou um dia que o cara aceitou. Mas o cara aceitou depois de muita insistência. De Deus chegar diretamente para ele e falar, olha, não desiste. Porque eu já te dei uma resposta que ele vai vir. Ele só não vai vir no seu tempo. Ele só não vai vir na sua hora. Porque a gente cresceu dentro também dessas missões imediatistas. Que a gente tem que entregar agora e ver o resultado agora. Por isso que o ID na sua rua, na sua comunidade, na sua família é tão difícil, é tão mais fácil fazer o ID fora do país ou então outros estados, porque você vê, é palpável, você vê Cristo ali resplandecendo nas pessoas. Na sua família, tipo assim, ninguém vai falar, aceitei Jesus. Exato. É porque é muito mais fácil você oferecer remédio pra quem tá doente. Sim. É muito mais fácil você oferecer comida pra quem tem fome. Se tá do teu lado a pessoa que você vê tá de boa, ela não vai aceitar Jesus de primeira. Pode ser que ela não aceite. Agora, você viajar, vou usar como exemplo a África, são pessoas que estão vulneráveis. Sim. Você chega e fala, cara, Jesus pode mudar a tua situação, não sei o quê. Elas são muito mais abertas pra receberem essa palavra. Sim, olha, então a galera não quer ficar aqui batendo em pedra. Eu participei de uma escola de evangelismo uma vez, que o cara falou uma coisa muito interessante, viu, gente? Eu encontro mais dificuldades em pregar o evangelho dentro dos condomínios mais caros do Rio de Janeiro do que nas comunidades mais carentes. Porque tá tudo bem. Porque lá é um público que, primeiro, tem um poder aquisitivo muito maior, tem uma vida estável nesse sentido, às vezes ela não está passando por algum problema palpável, e então você tem mais dificuldade em encontrar essa pessoa, em chegar nessa pessoa. Ele acredita que a força dele tá no dinheiro, no poder. E você convencer essa pessoa do contrário é muito mais complicado, com toda certeza. Eu acho muito mais complicado. Voltando no ponto aqui das redes sociais, né, tal, e do ID. Cara, eu acredito que a rede social hoje em dia, mano, pra mim ela é o abre-alas. Estamos aí na época do Carnaval, e lá volta ele. É o abre-alas do evangelismo hoje, no nosso tempo. Só que o que me incomoda muito no evangelismo da rede social é quando o pregador também faz isso, um pastor também faz isso.
aceitou a pessoa caiu ali em choro com o Espírito Santo, mano, vai lá e tira foto pra mostrar o resultado. Nossa. Cara, isso me incomoda de uma tal forma, cara. Tipo assim, eu fico, mano, cara, isso tá certo? Tipo assim, tu não tá querendo só mostrar que o número que tu tá agregando pra galera que tá de fora, pô, tá vendo? Estão dando resultado. Eu fico, mano, Jesus não curou a pessoa, foi cego, não me lembro, que vai, tipo assim, não fala pra ninguém. Pô, cara, tipo assim, mano, faz o teu, cara. Se Deus te deu eu acredito, né, que se Deus te deu esse dom, mano, faz, mas não precisa mostrar pra ninguém que você tá fazendo. Mas a gente volta num ponto que eu acho que vai bater muito a gente voltar toda hora, por ser um ponto muito atual, dessa parada do narcisismo das redes sociais, de precisar mostrar, de precisar ganhar like, de precisar fazer reels e conteúdo, visualização, de mostrar que eu sou. A gente tem muito disso. O status quando hoje Senhor é muito forte. Eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus. Então, assim, e existem pessoas que mostram isso de formas muito escrachadas. E existem pessoas também que mostram isso de forma muito sorrateira, mas ela tá querendo mostrar. Então, assim, não tô dizendo, gente, que eu não acho válido você fazer um vídeo evangelístico. A gente vê, tem muito web crentes hoje, né? Que são pessoas que utilizam das redes sociais para levar o evangelho. A gente vê muito isso presente no TikTok, por exemplo, que tem uma classe cristã, principalmente jovens, muito forte lá. Muito forte. E amém. Glória a Deus por isso. A gente vê pessoas que têm crescido muito nessa área. Tá no mesmo balaio pra mim do metaverso. Sim. Assim, é uma área que ninguém ia, e alguém chegava. Sim. E no caso do metaverso a igreja botou a cara. Agora, o lance é, aonde está o seu coração? Se Deus, você tá crescendo. Eu acho que eu nunca falei isso aqui com vocês, mas é uma coisa que mano, em tudo que eu começo na minha vida, sei lá, eu sempre procuro fazer dessa forma. Se Deus um dia, e a gente tá gravando isso, se Deus um dia, sei lá, vamos ser proféticos, que sei lá, daqui a um bom tempo a gente está com 1 milhão de visualizações, muitos seguidores, patrocínios. Aí, galera, vamos fortalecendo o compartilhamento, hein? Gabriel vai tirar o boné, hein? Mas se eu tô com isso tudo, Deus chega pra mim e fala, entrega, eu entrego. Então, assim, você tem que saber aonde está o seu coração. Sim. Se você tá com um perfil no TikTok, no Instagram, que tá bombando, seu perfil tá com mais de 100 milhões de visualizações, e Deus chega pra você e fala assim, entrega, porque o seu tempo de ser usado dessa forma acabou, você tem que estar disposto a entregar. Porque aí vai estar o seu coração. Não é sobre... É igual a passagem do jovem rico, né? A forma é ok, a forma é válida. O problema é quando o seu coração está só na forma. É quando você é tomado por aquilo dali. É quando você já não está mais preocupado com quantas pessoas estão sendo salvas, mas com o número que você está subindo ou está descendo. Sim. Com o algoritmo está te ajudando ou prejudicando. Eu vi uma história assim, não é sobre o ID, né? É do Morado, vocês chegaram a ouvir, que eles foram chamados para tocar numa igreja, não tô me lembrando bem da história, mas é algo do tipo. Eles foram chamados para tocar na igreja, aí eles tocaram X minutos, não sei, aí o pastor, não, parou de tocar já. Ele, não, mas nosso tempo é esse. Ele, não, vocês foram contratados para fazer X minutos. Ah, eu ouvi isso. Aí ele falou, o Bruno Morado falou que chegou no hotel, tipo assim, chorando, aí o pessoal da banda chorando, e falou, galera, se for para entregar, a gente entrega, sim, porque, tipo assim, não é isso que a gente quer, tá ligado? Eu falei, pô, mano, é muito complexo você chegar num ápice, falar, eu entrego isso aqui porque, cara, tipo assim... A gente tem o André Aquino também. André Aquino, verdade. E o Aquino, eu vi um post dele, uma fala dele ontem que me deu um insight, assim, me chamou muita atenção também. Insight? Ele falou, cara... Vocês estão... Hoje a gente está... Nossa, vou até começar a ler dicionário antes de vir pra cá. Apesar de ter criticado o evangelho, coaching, insight, super coaching. Parece que eu jogo verão, né, mesmo? Ó, em minha defesa, o coaching roubou esse termo dos publicitários. E aí, ó, tá Olha aí, ó. Falo com propriedade, pois não tenho diploma, mas sou publicitário de profissão. E aí, o Aquino tava falando que, cara, qual é a principal importância do cristianismo ser levado
sempre e todo cristão passar por um processo missionário. Ou pelo menos cumprir alguma missão missionária. E aí eu não estou dizendo só de viagem. Estou dizendo de você ser missionário até com o seu vizinho, com qualquer pessoa. Por quê? Porque quando você não está, de alguma forma, no campo missionário, você está preso na sua bolha gospel. Você está preso na sua bolha da sua sociedade gospel. Então, o que acontece nesse tempo é que você não sabe qual é a visão de fora. Você não está indo atrás de nenhuma ovelha. Você não está buscando ninguém. Você não está indo atrás de ninguém. Você só está vivendo no seu próprio convívio. Aí a gente vê que às vezes isso é pregado até mesmo dentro das nossas igrejas. Porque quando um cara se converte, um jovem se converte, em algum tipo de ministérios, qual é a primeira fala que é dita para ele? Irmão, você precisa parar de andar com essa pessoa. Você vai ter que largar esse grupo. Sim. Você vai ter que largar. E aí, cara, tem gente que cresceu com você. Tem gente que você tem 20 anos de amizade. Tem gente que, sei lá, se for uma menina, tava nos seus 15 anos. Se for um homem, sei lá, quando você casou, foi seu padrinho de casamento. E aí você vai parar de falar com essa pessoa, porque agora você está entrando na sociedade gospel, no clã gospel. Então, dentro do clã gospel, você não pode ter outros clãs. Você não pode andar com outras pessoas. E aí você vai totalmente contra a Bíblia, irmão. Que diz que não tem como você acender uma lamparina e deixar ela debaixo da mesa. Você tem que colocá-la em cima. A luz, ela só é luz onde existe escuridão. Exato. A luz, ela só vai brilhar aonde a escuridão, na verdade, não existe. O que existe é a ausência de luz. Então, se a gente se prende nisso, a gente não vai ter experiência nenhuma. Então, essa é a importância de todo cristão passar por esse processo missionário. Passar por esse processo de ID, de cumprir o ID, de alguma forma falar de Jesus para alguém e sair da sua bolha. Entender que as pessoas lá fora também vivem e têm a vida delas e muitas vezes estão precisando daquilo que você teve. Isso me levanta um questionamento. Quando a gente se converte, indo de encontro ao que você falou, é muito falado pra gente sobre roda dos escarnecedores, sobre a gente não andar mais com aquela galera e começar a andar com o nosso clã gospel. E com relação ao comportamento, o que vocês pensam sobre isso? Quando a gente se converte, obviamente é impossível você ter um verdadeiro encontro com Jesus e a sua vida não mudar. Sim. Isso é impossível, a gente já sabe disso. Mas aí na sua roda de amigos, você vai continuar sendo a mesma pessoa. O evangelismo que você dá com a sua vida é a pessoa ver a sua mudança de comportamento. Tipo, Paulo é falante, agora o Paulo tá quieto. Você mudou da água pro vinho ou você continua sendo a mesma pessoa, cortando hábitos que, podemos dizer assim, não são cristãos. Tipo, você xingava, hoje você não xinga mais. Você continua falador. Você era muito de briga, hoje você não briga mais. E aí você mostra a sua visão pra quem tá de fora. Exatamente. Cara, eu ouvi quando eu fazia um curso, que uma amiga uma vez chegou pra mim, pô, cara, eu sabia que você era cristão, mas eu achava que você era muito chato. Porque, tipo assim, eu não te conhecia, você era sempre quietinho. Mas quando eu comecei a conversar contigo, você zoava Deus e o mundo, eu vi que você era... Eu falei, cara, eu sou gente como você, cara. Isso é uma visão. Então, tipo assim, aí exemplo, quando você se converte e vira o cristão fanático, mano, quem não é cristão não vai querer conhecer esse Cristo. Pô, eu sou feliz, entre aspas, dessa forma. Eu vou querer ir pra esse clube, que nem o Gabriel foi, pra esse clã, mano, e ser outra pessoa, tipo assim, cara, não, eu sou desse jeito, sou extrovertido, eu sou introvertido, eu sou piadista, eu não sou piadista, eu gosto de cantar, eu não gosto de cantar, eu vou ter que me adaptar a eles pra ser deles? Não, prefiro não ser. Sim. Eu vou citar aqui, agora ele vai entender ouvindo isso. Ele eu quer, tenho um gente. amigo. Eu falei, quem mais tá aqui? Eu tenho um amigo que vocês também conhecem, é em comum, que é o Pinho. O Pinho vai estar ouvindo esse episódio. Ih, vai ficar todo bom, hein? Cheirosão. Ontem Pinho vai agora ficar ele vai entender. Caraca, falaram de mim. Ele vai entender agora porque nós estávamos conversando sobre esse assunto ontem, que a gente estava conversando sobre justamente missões.
E aí ele me trouxe um texto... Gabriel, você tem que parar de dar spoiler dos nossos episódios, Não, cara. assim, não dê spoiler. A gente tava... Pediu ajuda aos universitários. Viu? Aí, Ô, Vânia, ouça a voz da Vânia. Vânia, por favor. Fala, Vânia. Diz a Vânia, vai. Muito obrigado, minha defesa. E aí a gente tava conversando sobre... A gente calhou de conversar sobre missões. E eu falei com ele justamente sobre esse assunto que o Paulo tá falando. Ele me trouxe um texto que cabe muito dentro disso que tá falando. 1 Coríntios 9, a partir do... Nossa, ele abriu 20. Caramba, mano. Fala assim, Ele Arrepio. abriu a Bíblia. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. E para os que são fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para que todos... Não, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo está dizendo isso. Eu. Então, você também dessa forma. Então, assim, ele traz um texto dizendo que ele se tornou, ele se fez daquilo que ele estava, para aquele a quem ele estava pregando, a fim de ganhar aquele. Então vai totalmente contra esse discurso de que você tem que se abster, desse curso de que você tem que se afastar, de que você tem que segregar aquelas pessoas, excluir elas porque elas não fazem mais parte da sua vida. Irmão, é a Bíblia. Não, e ao mesmo tempo que vai contra isso que você falou, vai a favor, pra mim, do metaverso, do TikTok, das redes sociais. Nós temos porque, que estar cara, Você se torna aquilo... Você tem que levar a palavra pra onde não tá sendo falado, entendeu? Tipo assim, é o famoso, é o verdadeiro ridículo. É o que ela falou, não adianta eu falar pra quem já é cristão. Sim. Mano, já conhece a palavra, tem que falar pra gente que não conhece. Por isso que, assim, um assunto que a gente estava conversando ontem... Não, rapidinho, te prometendo. Foi na nossa antiga igreja, galera, que foi até um missionário, foi na África, se eu não me lembro, não me lembro o país, certo? Cara, ele pediu autorização lá não sei se era, o líder lá da comunidade lá da África, permissão para entrar e fazer uma ação social. Tipo assim, sendo que esse líder era de uma outra religião totalmente contra o cristão. O cara permitiu. Só que, tipo assim, eu percebi, é o respeito, entendeu? Sim, o pedir a permissão exatamente, é muito tipo assim, interessante. eu não vou chegar de pé na porta no peito do cara. Não, vou tratar ele como gente, tipo assim, mano, eu sou igual a você, só que quero só fazer algo aqui diferente de você. Posso? O cara, se pode, beleza, se não pode, mano, tranquilo. Eu gosto muito de um cara chamado Professor Rock. Ele é um geopolítico. E eu tava falando, eu tô ouvindo um podcast dele, eu ia trazer esse tema, mas eu fiquei meio assim, mas já que você citou, ele tava falando muito sobre esse pregação em certas comunidades. Em certos, por exemplo, quando o evangelho ele é levado a povos indígenas, você tá levando dentro de um contexto muito difícil. Porque você tá levando para dentro de uma cultura. Você está levando para dentro de alguém que já crê em alguma coisa. Então, você pregar dentro dessa cultura a sua verdade é um esquema muito complicado. Então, eu acho que o mínimo de respeito, de entender, de perguntar, de, naquele momento ali, como a própria Bíblia diz, se fazer daqueles para conseguir dialogar com eles, é totalmente necessário. Aí a gente traz até, como a gente chegou antes da gente gravar o episódio, a gente estava trocando uma ideia sobre, e a gente falou, eu cheguei a falar lá no nosso grupo sobre questões de baladas, de pregar dentro de festas, coisas do tipo, porque você não necessariamente, o que vai... Tá chato o assunto, Paulo? Fala muito devagar, fala muito devagar. É do propósito de como você tá ali. Cara, isso me faz lembrar de uma coisa que a gente sempre discute. O tal do bloco de carnaval gospel. A gente tá se fazendo de louco pra ganhar os loucos. Mas muita gente não concorda. Pra mim é o mesmo que você entrar... Não o mesmo, né? Porque quando você entra numa balada, você já entra ali vestido de crente pra evangelizar. No bloco de carnaval você tá fantasiado e você tá misturado. E aí?
Não, eu vou no ponto que o Gabriel falou anteriormente. Vai aonde depende de onde está o seu coração. Vamos supor, se o cara que organizou o bloco de carnaval ou ir na balada, o coração dele tá em ganhar alma para Jesus, beleza, mas eu acho que nem todos que participam desse movimento, mano, estão com esse pensamento de ganhar alma para Jesus. Sim. Ou às vezes estão, mas não são fortes na fé. Ou então estão na prerrogativa de, cara, é um momento que eu tenho para curtir também. Eu vou ali falar de Deus, mas, pô, eu posso curtir, pô. Eu posso pular ali o carnaval, tipo assim, não tô sendo julgado por aqueles que estão do meu lado. Porque é o bloco de carnaval cristão. Eu sou do mesmo. Cara, eu até acredito nas pessoas tem essa linha tênue pra mim, entendeu? Eu até acredito nas pessoas que vão com vontade, vão com esse pensamento de ganhar outras pessoas para Cristo, mas não necessariamente elas estão firmes ainda. Não são cristãos maduros pra enfrentar esse tipo de coisa. Sim. Tipo, você é novo convertido, você acabou de vir, sei lá, você é um cara que gosta de carnaval, você gosta de folia, gosta de bloquinho, aí tu se converte, sei lá, em janeiro, fevereiro tem carnaval, tu vai pro bloco de carnaval. Esse é o perigo do famoso primeiro amor. Tipo assim, mano, é tipo quando eu como um hambúrguer gostosão, mano, eu quero falar pra todo mundo que o hambúrguer é gostoso. Vai lá experimentar. Cara, o primeiro amor também é um perigo, porque, mano, eu quero falar de Jesus, eu quero voltar da onde Deus me tirou pra falar de Jesus. Mano, isso é um perigo, tipo assim, mano, que eu conheço muitos amigos que falaram, não, Jesus tá me protegendo, mano, e foram, infelizmente, nunca mais voltaram. Sim. Tá ligado? E não é sobre a proteção de... E sobre a questão que você falou do professor Rock, algo do tipo, que ele falou sobre os indígenas e tal. Cara, eu sou muito da linha. Eu vi um documentário uma vez que a mulher era pastora, ela falou sobre isso. Ela contou, tipo assim, ela nunca falou sobre Deus ou Jesus nas missões que ela ia. Ela fazia o bem sem olhar a quem, por exemplo. Sobre isso também. As pessoas falam, pô, por que você faz isso pra gente? A gente nunca te pediu nada. Aí você entra com... Aí ela ia mostrar pra ela, não, porque, olha, Jesus me ensinou isso, tá aqui na Bíblia, pra pessoa se interessava de coração puro, não por algo, tipo assim, pô, então tem que... é uma troca, tá ligado? Não. Eu acho isso muito bacana, achei muito bacana esse documentário. Não me lembro não me lembro. Eu queria ver depois. Mas eu já vi algumas igrejas fazerem evangelismo muito parecidos com isso. Por exemplo, eles vão pra dentro de um shopping e aí começa a conversar com alguém tranquilo. Na verdade, eu vi até um pastor falar sobre isso. Falar, por exemplo, você vai ver se a pessoa se interessa, procura saber pelo que essa pessoa se interessa, começa a jogar futebol, eu vi essa série, alguma coisa do tipo, você começa a conversar com essa pessoa. E aí, de forma muito calma, de forma muito lenta, quando a pessoa já tiver uma confiança, de alguma forma você vai introduzir Jesus nessa história. Sim. Só que a pessoa já vai estar tão interessada em você e no que você está falando, na conversa que você está tendo, que ela vai se interessar em ouvir falar de Cristo. Eu recebi também esse mesmo conselho de uma pessoa da nossa igreja, inclusive, um pastor. Eu tava conversando com ele Provavelmente foi o mesmo que me falou, porque eu não consigo lembrar quem me falou isso. Enfim, é que eu ia dar uma referência, mas não, vamos seguir. E aí eu tava falando com ele sobre, porque eu tenho muita dificuldade de chegar e falar pras pessoas assim, cara, Jesus te ama, cara, vamos na minha igreja, não sei o quê. Porque eu acho chato. Me perdoa quem faz isso, mas eu acho insuportável. Tipo, eu tô no Uber, vem o Uber. Jesus te ama. Eu sei, cara. Não, trem de manhã, 6 da manhã. Então assim... Mano, qual é? E aí, só que assim, ao mesmo tempo que eu acho chato, eu admiro a pessoa que tem esse dom. Coragem, tipo, a gente tem um amigo em comum. Vamos falar o nome dele, tadinho, né? Porque eu sei que ele vai ficar Lucas. feliz. E o Lucas, amado de Deus. Foi. Que, cara... Gente, só pra explicar o contexto, o Lucas sempre quis aparecer aqui. Sempre quis, ele pede pra ser entrevistado. Não temos vídeos ainda. E aí, eu admiro muito isso nele, porque, cara, o Lucas tem a capacidade de falar de Jesus pra uma cadeira. Não, Ele conversa com absolutamente todo mundo. E eu fico, cara, eu queria ter essa habilidade. E aí, uma vez eu conversando com esse pastor, ele falou, eu falei, olha, eu tenho muita dificuldade, eu não sei como ganhar as pessoas pra Jesus e não sei o quê. E, gente, essa falta de habilidade não é sobre você ser novo convertido ou você ser velho. Tipo, minha mãe se converteu quando eu tinha 3 anos de idade. Tudo bem que eu me batizei um pouco mais tarde, né, com 9 anos, mas eu tenho contato com a igreja, contato com o evangelho desde sempre.
Então não é sobre quanto tempo você tem, e sim sobre algo que é com você. Igual a gente fala, carisma ou você tem ou você não tem. Então eu não tenho essa habilidade de falar de Jesus para as pessoas. E esse foi um conselho que ele me deu muito grande, que eu guardei isso pra mim. Porque, cara, se Jesus é a tua vida, ele tá introduzido no seu dia a dia. Você não tem que separar, tipo, eu tô conversando com o Gabriel, neste momento eu vou falar de Jesus para o Gabriel. Não é uma pauta. Jesus não é uma pauta pra você, sabe? Ele é a sua vida, ele é o que você respira, ele é o que você vive. Então, assim, você vê uma série, foi o que você falou, introduz aí na conversa, cara. Sim. Olha, você tá vendo um filme? Vai introduzindo. Eu tenho uma amiga que... tem que ser natural. Cara, eu nunca consegui esquecer da história dela, porque ela era muito tímida, sempre foi. E ela sempre falava pra mim e pra outros amigos dela que ela tinha muita vontade de pregar o evangelho. Nossa. E aí ela não conseguia falar pra ninguém. E a gente tentava, eu me lembro que a gente tentava dar métodos pra ela de ela falar, e nenhum método ela conseguia ter coragem de chegar pra alguém e falar. Justamente por questões dela. E aí teve um dia que ela chegou muito feliz na igreja, eu me lembro que foi no domingo de manhã, falando que durante a semana Deus tinha dado uma luz pra ela, uma revelação pra ela de como ela iria fazer. E aí ela falou que ela comprou uma caixa de serenata, ela fez papeizinhos à mão, escreveu à mão com um versículo e alguma frase bíblica e alguma coisa que Deus inspirou ela. Uma frase bíblica. Um versículo e alguma frase que Deus inspirou ela a colocar, fez. E ela pegava o central todo dia aqui no ponto final para ir trabalhar. Então ela era a primeira sempre a entrar no ônibus e ela colocava o bombom em cada banco. E ela, como ela era a primeira a sentar, ela sentava no último banco e ia vendo as pessoas pegando o bombom e vendo a reação das pessoas pegando o bombom. Como as pessoas sorriam e tal. E tipo, era 6 horas da manhã. Alguém recebeu um bombom com uma frase legal. Doideira. Maneiro. Cara, e assim, eu me lembro como ela ficou feliz nessa época com aquilo. Que ela tinha conseguido, Deus tinha mostrado pra ela uma forma de fazer. Então assim, não é desculpa. Não existe desculpas pra não fazer. Se você quer, Deus vai te dar o direcionamento. Sim. Deus vai te dar a forma de você cumprir a sua missão. Porque Deus não vai te forçar nada. Nós somos pessoas, por isso que Deus é multiforme, cara. Cara, eu ia falar isso agora. Ele vai se manifestar de várias formas. Ele vai atuar de várias formas. Então, assim, talvez eu vou ter uma facilidade muito grande para pregar no meio da rua para um monte de gente. E a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de fazer o mesmo. Mas ele vai ter uma estratégia e um jeito de fazer que eu nunca pensaria em fazer. Tem vários perfis no TikTok que ensinam formas de evangelizar. Eu tava pensando nisso. Cara, agora. outro dia eu vi um muito maneiro que a menina fez por airdrop do iPhone. Ela escreveu no bloco de notas: Jesus legal. te ama, tirou um print e jogou no airdrop. Ela tava no avião. Então, várias pessoas receberam. Várias pessoas receberam. Tipo, Jesus te ama. Sim, cara. Foi incrível. Eu até tentei fazer isso, mas eu tentei no trem e ninguém tem iPhone que eu não fiz. Porque ninguém tinha o airdrop ligado. Meu Deus. Pô, pra bateria, pô, claro. Você não deve ligar. Cara, mas eu achei que Cada um na sua realidade. Cada um na sua realidade. Um no avião, outro já peria. Cara, essa linha do estratégia, eu vejo muito assim. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas dando esse tempo, a passagem que quando Cristo estava reunido ali com o pessoal e vê as criancinhas. E os discípulos que foram tirar as criancinhas falaram: não, deixa elas vir para mim. Cara, se você perceber, aí, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam repetindo o que os judeus estavam fazendo. O que o cristão estava fazendo naquela época. Não pode. Só a gente que pode. Então, tipo assim, afasta. Jesus falou: não, cara, eu vim pra falar com vocês e com eles também. Eles são do reino dos céus. Eu falei, pô, mano, pra perceber, Jesus nem falou ali, tipo assim, sei lá o que, você vai pro céu. Não, deixa ela vir pra mim. Falam que Jesus era um homem muito, não é carismático, mas tipo assim, ele conseguia prender a atenção das pessoas ali, mano, absurdo. Eu fico, cara, doideira, tipo assim,
pra você ver como o ID, cada pessoa tem uma forma de fazer o seu ID. Sim. Entendeu? Aí, é o que a gente falou no início. Uns vão ganhar 3 milhões, mas às vezes um vai ganhar 3, cara. E vai valer tão quanto. Tão quanto. Sim. Não é sobre números, né? É, exato. É sobre ganhar almas para Cristo. Sim. Todo mundo bebendo água, tá certo? Esse é o método podcast. É um momento de hidratação. É, sim, é pelo visto. Cara, que eu tô com a minha garganta ressecada, real, tô doida pra tossir, mas como vocês me impedem de tossir, eu preciso beber 1 litro d'água. Vamos com calma, né, Laís? Essa tosse tua aí, filhão, nunca mais tratou. Vamos querer na UPA aí, sei lá o quê, tomar uma injeção. Eu tenho uma pergunta. Até 2. O que vocês acham? Podemos dizer que já é a pergunta do fim? Sim, acho que sim. Caminhando para o fim? Sim. Então, ok. O que vocês acham das pessoas que... A gente estava falando sobre roda dos escarnecedores, né? Então, por exemplo, eu tô na faculdade, acaba a aula, a galera tá lá no bar tomando uma cerveja, me chamam. Eu vou. Eu não tô com o propósito de falar de Jesus pra ninguém. Eu vou porque a galera tá indo... O que vocês acham? Eu não deveria ir? Ou eu deveria ir só se eu tivesse o propósito de já falar pra Jesus para aquelas pessoas? Por quê? Tô perguntando isso porque a gente já falou aqui sobre não ser habituado, não se excluir, não ficar dentro da sua bolha, e eu participar desse tipo de confraternização com os meus amigos de faculdade ali, bem ou mal, é eu ainda não deixar de ser quem eu era antes de ser convertida. Consegue entender o que eu tô querendo dizer? Sim. Cara, eu vou muito na Vamos linha lá. do... Dissertem. Não falei dissertem hoje. Eu vou muito na linha do exame de esposo do homem a si mesmo, e também na linha do o quão bom, ou então o quão faz falta um discipulador. Porque é o seguinte, cara, é o que o Gabriel falou, eu não vou fechar as portas pra galera que eu já conheci, sei lá, 20 e tantos anos, sei lá o que, faculdade e tal. Mas também, se eu sou novo convertido, cara, se eu vim daquele lugar, mano, eu não acho o ideal no momento você voltar pra aquele lugar. Porque, mano, querendo ou não, o diabo, ele não tá pra brincadeira, ele não tá ali jogando o jogo da vida, ele tá jogando a vera mesmo, cara. Então, tipo assim, ele vai jogar na tua cara o que você mais desejava e o que... Então, tipo assim, se você era fraco, sei lá, vamos lá, por mulher, mas você nunca ligou muito pra bebida, mano, o diabo, ele sabe que o seu fraco o seu lado da bebida nunca foi ali as flechas nunca foram a vera. Então, mano, vamos pra lá então. Então, pô, bebe aí, tu acaba tomando um gole, só um golinho, pum. Não, pô, mulher não quero mulher. Mas bebida, tu nunca pensou do lado da bebida, nunca se protegeu psicologicamente pro lado da bebida. Pô, tu acaba caindo. Eu vejo muito por esse lado, tá ligado? Quando Jesus, ele se sentava com outras pessoas pra comer e beber, e os fariseus olhavam e falavam, mas você vai se sentar com essa galera aí, você vai ficar junto deles? E Jesus estava lá, a visão que os fariseus tinham era, Jesus está ali e vai se comportar da mesma forma. Sim. Jesus está ali e vai ser o mesmo. Impuro. Só que a diferença é que Jesus estava lá e Jesus continuava sendo Jesus. Então, assim, não era nem... A roda dos escarnecedores não era nem sobre quem estava. Era mais sobre a visão de fora de quem estava julgando e quem estava lá. Então, assim, os fariseus olhavam e falavam, olha, isso aí tá errado, Jesus. Você não pode andar com essa galera. Você não pode sentar com uma prostituta. Você não pode sentar com um cobrador de impostos. E Jesus estava lá, independente do que o cara falava, porque Jesus sabia quem ele era e qual era o propósito dele. Então, assim, de fato, nem sempre você vai sair com alguém e vai falar de Jesus, mas mesmo sem você falar, você vai transparecer Jesus na sua forma de falar, no seu jeito de agir, nas suas atitudes que você tem. Então, assim, Jesus não é uma escolha, irmão. Eu não tenho um momento que eu escolhi falar de Jesus. Eu estou falando de Jesus com a minha vida o tempo todo. Quando você começa a escolher o tempo certo, é porque você não está vivendo aquilo dali todos os dias. Essa é a grande diferença. Cara, eu tenho um menino aqui, um mini testemunho do Paulo Otávio. Cara, eu sempre fui fã de jogar bola e tal. Eu jogava bola às quarta-feiras, tinha um futebol de 7 às 9. Do futebol da igreja, o famoso futebol da igreja.
e de 10 às 11 era o pessoal da minha rua. Equilibrado. Equilibrão, pega essa linha. Muito organizada. Mano, não, era lá. Cara, aí teve um dia que o pessoal da minha rua, pô, pode jogar com vocês lá da igreja? Eu falei, pode, mano, não é da minha igreja, mas pode ir. Mano, futebol rolando, até o pessoal da igreja se exaltando. Um amigo meu da minha rua falou, pô, mano, é futebol da igreja mesmo? Eita. Tipo assim, eu falei, cara, eu nunca tinha pensado nesse. Eu cheguei pro cara que tava jogando futebol, falei, pô, mano, me desculpa, eu não vou mais participar do futebol. Sinistro. Aí ele, mas por quê? Eu falei, cara, tipo assim, a gente não tá passando a imagem de Jesus. É bizarro. Tá e ligado? às vezes você tava vendo coisas dentro do futebol da igreja que fora dele você não tava Não, vendo. mano, o futebol de 10 às 11 era super organizado. Mano, tinha a desavença da galera, mas, mano, não era nada exaltado. Da igreja, não, mano. Da igreja não falava o filha, mas filho de Deus, tipo assim, tá ligado? A intenção no A seu intenção, coração. tá ligado? Tipo assim, mano, tem muito algo do tipo. Eu falei, caramba, mano, eu nunca tinha pensado por esse lado, porque eu já tava ali. Mas o rapaz que acredita, não, pô, eles são de boa, sei lá o que, se exaltam, beleza. Mas, pô, não é no nosso nível. Aí ele falou, mano, é do futebol da igreja mesmo aqui? Eu falei, pô, mano, Tipo assim, eu não tinha. E a sua cara eu não tinha ficou cara, onde? mano. Eu falei, pô, mano, e aí? Aí, olha só, eu vou. Não, rapidinho, mas pra finalizar, no outro dia, a gente conversando, eu falei, cara, nós da igreja não somos super-heróis, mas eu concordo com o teu ponto de vista. Passamos um mau testemunho. Sim. Entendeu? Eu vou encerrar minha fala também. Não vai não, que eu tenho outra pergunta. Aí, Lídia, mas a última pergunta. Calma aí, aqui. Vai virar vigília? Não. Eu preciso fazer essa pergunta porque, enfim, Olha vocês só. vão descobrir que é depois. Isso eu lembrei aqui de um fato que eu vi. Quando eu tava começando essa coisa, eu tava muito voltada para essa coisa das missões. Eu vi eu fui, na verdade, perguntar a um evangelista que eu conhecia, que enfim, faz muitos trabalhos. Eu falei, cara, como que é pra ser evangelista, assim, tal? Ele falou, cara, pode parecer óbvio, e é óbvio, mas a primeira coisa que você precisa ser é cristão. Você precisa... Básico. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que prega que não vive. Porque tem muita gente que tá muito afim de fazer e levar aquilo que ele não está vivendo, mas que ele quer que o outro experimente. Então, assim, a primeira coisa é você entender. Primeiro, você tem que ter uma vida de sacrifício. Deus, o evangelho, ele não é muito sobre dar, ele é muito mais sobre entrega. Então, assim, você tem que estar disposto a entregar. Você tem que estar disposto a se sacrificar. Um dos maiores evangelistas da história, missionários da história, que foi John Wesley, ele mesmo dizia: eu me coloco em chamas e o mundo vem para me ver queimar. Olha o peso da fala. Porque o cara estava pregando na Europa. Revolucionou a história. É conhecido até hoje. Mas quanto de sacrifício ele teve que fazer na vida pessoal dele para chegar a isso? Então você quer ser, meu irmão? Quer ser de fato um missionário conquistando a Europa e o mundo? Entra num campo de sacrifício primeiro. Que, citando, parafraseando Tropa de Elite, quer rir, tem que fazer rir. Tem que fazer isso. Sim. Vai, Agora, termina, realmente é a última pergunta, eu prometo. Vocês acham que uma pessoa chegar pra você e falar: você é um cristão diferente, é um elogio ou é um sinal de alerta? Eu acho que é uma pergunta muito aberta para depender. Depende, Pensem, você tá no seu trabalho, as pessoas falam: pô, fulano é cristão, mas ele é cristão diferente dos outros cristãos, diferente do que eu tô acostumado a ver. Mas é porque eu acho que Mas isso você pode ir pro entende bom como ou um pro mal. elogio? Depende, pra mim vai depender do... Não, Pra tipo mim, assim, porque eu tô perguntando, porque eu acho que é um sinal de alerta. Baseado no que ele tá falando isso. De repente, eu digo que eu sou cristã, mas eu tô dando mau testemunho. E aí eu sou diferente porque eu sou mais parecido com ele do que com um verdadeiro cristão. Pra mim vai depender do percentual do alerta ou do elogio. Tá ligado? Tipo assim, se o percentual tá ganhando, tipo assim, tá ganhando o elogio, mano, é o alerta máximo. Não, porque eu resolveria isso de forma prática. Eu falei, mas por quê? Exato, eu Por quê? resolveria com uma outra pergunta. Aí eu matava. Ou ia matar. Mas não é sobre pro bem ou pro perguntar, mal, é sobre entendeu? a sua autorreflexão.
É você tentar entender o porquê que ele tá falando Isso aí isso. eu vou levar pra uma filosofia Não, muito grande. é porque você precisa tentar Mas entender tá numa por que, que o situação. cara, por que, que você é diferente, no que Estudo de você caso, é estudo de caso. diferente. Porque Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa, não posso abrir muito porque senão vai ficar óbvio Tá bom, de que eu tá tô bom, falando. Que é cristã. Eu não posso dizer que ela se diz cristã porque aí não é comigo. É uma pessoa que é cristã. Só que assim, a pessoa joga jogo de sorte e azar, a pessoa xinga, a pessoa mente, a pessoa fala abertamente que vai comprar tal coisa na feira XYZ porque lá é mais barato, porque lá caiu do caminhão. A meu ver, isso não são atitudes de cristão. Então, pra mim, aí bate. O percentual do alerta tá muito Só que, mais acima só do que é uma pessoa, tipo, super gente boa, se dá bem com todo mundo, faz boas ações, prega na igreja. E aí chega uma pessoa e fala, cara, tu é diferente daqueles cristãos chatos que eu conheço. Isso é um elogio? Então, quer dizer, Ou isso é um alerta? você tá parecendo mais com eles, Exato. não Era com sobre eles isso que eu queria porque dizer. eles são diferentes da gente, mas mais com eles fora da igreja do que com eles dentro da igreja. Então, eu acho que isso a gente precisa... Aí bate o alerta. Isso bate sobre que testemunho a gente tá passando. Mas Porque vamos tem supor, gente que, pô, beleza, você é um cara, digamos assim, reto, você não faz nada que vá contra a Bíblia. Sim. E pra muitos você é o cristão chato. Uhum. Então, assim, se a pessoa falar, pô, você é diferente, eu vou entender como o quê? Mas vamos supor, Eu tô eu me parecendo já vi gente falando assim pra terceiros. Pô, cara, tá um cara diferente de igreja. Nunca vi uma pessoa assim. Mas por quê? Era o cara que falava sobre futebol, o cara que falava sobre filme. Eu o cara mesmo que já ouvi muito O isso. cara conversava sobre tudo, pô. Então, tipo assim, o cara não era um maluco chato, só falava sobre Bíblia. Aham. Você dava abrir a boca da pessoa, toma a Bíblia. Eu ouço o cara isso conversava, hoje, mas entendeu? assim, é por isso que eu falei que pra mim seria, eu levo mais pra um lado racional meu, de chegar e perguntar por quê? Por que eu sou diferente? Só que nem, mano, eu sou cristão, pô, mas eu detesto e, vamos supor, detestaria, né? Ir num cinema, ver um filme, sei lá, de super-herói, tá repreendido. Pô, mano, você, mano, é um filme de fantasia, eu sei que é E tem gente que é que faz mentira. isso. Mas tem gente que faz isso, pô, Sim. tá ligado? Tem gente que sai, você assistiu Vingadores só com uma pregação montada. Fica, pô, mano, é um filme, cara, tá ligado? Relaxa, pô. Desarma um pouquinho, tipo assim, mano, vive a vida com Cristo, não tenta refletir essa armadura que você tem, não, tá ligado? Eu acho. A gente volta isso pra nossa pauta do Vida Secular. É Mas, verdade. se vocês querem saber, ouçam o nosso episódio Vida Secular. É isso, gente. Olha, eu quero Hoje a gente se superou, É hein? verdade. Passamos de uma hora, hein? Eu Que quero isso. encerrar aqui com uma piadoca. Ai, meu Deus. É isso. Estavam falando que eu não tava fazendo piada. Meu Deus. Agora eu vou ver medo. todo Medo da vídeo de piada. podcast, eu vou ver com uma piadoca. Qual o livro da Bíblia que menos fede? Que menos fede? É. Calma aí, tô acessando aqui os nomes dos livros da Bíblia. Cara, eu sei que é uma coisa Deixa eu óbvia. só dizer uma coisa aqui. Me dá um Se chocolate. caso for cancelado, é ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Não, nenhum de vocês. Vânia? Não. Não? Menor ideia. Êxodo. Tchau, gente. Até semana que vem. Muito obrigada Valeu, se tamo você junto. ficou aqui. Ah, quem ficou resistiu. Ouçam os nossos episódios anteriores. É nóis. Siga-nos nas redes sociais. Curta, compartilha, fala pro teu amigo. E uma coisa aqui, se você é meu amigo, você tem pelo menos que ouvir esse episódio uma vez. Se você é meu amigo, amigo do Gabriel e do Paulo ao mesmo tempo, você tem que ouvir e compartilhar com pelo menos 3 pessoas. Pega é essa isso. indireta aí. Beijo, até semana que vem, gente. Tchau. Nóis. Valeu.